Oi, turma, eu de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou uma mulher trans. Aos que têm acompanhado, peço desculpa pela demora em colocar esse vídeo. Eu estou tentando gravá-lo já tem mais de uma semana. Quando o texto fica bom, o áudio fica ruim. Quando o áudio fica bom, o texto fica ruim. Quando os dois ficam bons, eu tô me liquefazendo em suor e não fica legal, então desculpa a demora. O tema de hoje é um tema que me afligiu durante muito tempo e eu vejo que aflige muitas pessoas, embora às vezes de forma inconsciente. Ele tem relação com a autoestima e ele tem relação com a autoaceitação. O que eu vou trazer aqui é minha experiência. Eu não tenho formação psicológica, eu não tenho formação terapêutica, então o que eu posso falar é da minha experiência. Então, o que acontece? Primeiro, um pouco de contexto. Eu tinha uma sensação de inadequação social, eu tinha uma baixa autoestima, acho que é muito pouco, em relação ao meu corpo. E isso influenciava em tudo, isso influenciava no trabalho, isso influenciava nos relacionamentos pessoais. O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, isso lá em 96, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada e tal, como gente, foi quase na mesma época que eu comecei a namorar minha esposa. Eu comecei a trabalhar em 96, comecei a namorar minha esposa em 97. Tanto o trabalho quanto a minha esposa, as duas situações me deram ferramentas para melhorar um pouquinho o meu traquejo social e melhorar um pouquinho minha autoestima. À medida que eu fui avançando no trabalho, eu fui percebendo minha capacidade de entrega e tal, e não sei o que lá, e isso me fez bem em relação à autoestima da capacidade, não ao físico. Essa veio uma desgraça até um passado bem recente. Aí, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a esconder isso aí. A imagem que eu passava para as pessoas era uma imagem de segurança, era uma imagem de poder, muito ligado ao que se espera de um homem. Então, embora eu não estivesse bem, eu escondia isso bem. Por isso que às vezes algumas pessoas se surpreendem. Você tinha problema de autoestima? Você tinha problemas severos de autoestima. Então, às vezes as pessoas se surpreendem com isso. Eu tinha um problema de autoestima patológico, eu tinha uma timidez patológica. Só para exemplificar aqui duas situações. No meu primeiro mês no trabalho, eu não fui ao banheiro na empresa. Por quê? A empresa ela ocupava o primeiro andar de um prédio comercial, o primeiro andar era todo da empresa. E todas as salas estavam ocupadas. O banheiro que eu tinha que usar ficava em uma sala com um grupo de pessoas que eu não tinha contato, que eu não convivia. Lembrando que eu só tinha 19 anos na época, eu tô falando de 96. Aí, a primeira vez que eu precisei ir no banheiro, eu fui lá, na sala que me indicaram, abrir a porta. O que acontece quando você abre a porta de uma sala que está cheia de gente? As pessoas olham para você. E aí eu não consegui atravessar a sala com aquelas pessoas que eu não conhecia e ir pro banheiro lá fazer minhas necessidades e depois sair. Então, o primeiro mês no trabalho, eu fui ao banheiro no lanchonete que tinha embaixo no prédio. Uma outra situação, só para exemplificar aqui a relação que eu tinha, a autoestima, isso tem a ver com a timidez, tem muito a ver com autoestima, com confiança. Bem antes da gente namorar, numa dessas festinhas de aniversário, a minha esposa me chamou para dançar. Eu ainda não sei por que ela fez isso, ela nunca conseguiu me explicar, mas ela me chamou para dançar. E eu fiquei tão nervosa, porque eu tinha uma insegurança tremenda de me relacionar, tinha insegurança com o corpo. Eu fiquei tão nervosa que minha pressão baixou, eu fiquei suando e tal. E eu quase desmaiei, eu não cheguei a desmaiar, mas acho que faltou pouco. Então, essa parte da confiança, pelo menos em relação à minha capacidade, a forma como eu relacionava com as pessoas,
Isso eu consegui trabalhar sozinha. Por quê? Eu fui pegando confiança no meu trabalho, fui vendo que eu era uma boa profissional e tal. Pelo menos sempre me disseram isso e eu acreditei. E não era minha mãe. Eu fui melhorando isso aí. Mas a parte da autoaceitação, a parte da autoestima em relação ao físico, essa eu não consegui trabalhar sozinho. Eu comecei a trabalhar a autoaceitação com a transexualidade. Não é que eu comecei a trabalhar, isso dá a impressão que foi uma coisa consciente. Não foi. Quando eu comecei a perceber que eu não era a única, que existiam outras pessoas no mundo com a mesma situação, isso foi me trazendo um pouquinho mais de tranquilidade. Mas daí até eu me aceitar tem sei lá, anos de distância. Então, ela começou a ser trabalhada sozinha nisso aí. Só que ela foi trabalhada mesmo de forma intencional na terapia. A terapia, no meu caso, ela foi crucial. Ela foi crucial para eu conseguir desenvolver minha autoaceitação. Para eu entender que a transexualidade não era um problema. Era uma característica minha, assim como o tamanho dos meus pés, assim como a minha altura, a cor dos meus olhos. Então, é uma característica, certo? Então, parte do processo de autoaceitação tem a ver com autoconhecimento. Você se conhecer, você conhecer suas capacidades e suas limitações. Até onde você consegue ir, como é que você se sente em relação a determinado assunto. A autoaceitação percorre essa estrada do autoconhecimento. E como é que eu trabalhei a parte da autoestima com o físico? Isso também foi da terapia. A relação que eu tinha com o meu corpo, talvez dê a impressão que esse é um assunto já resolvido. Não, pessoal, isso é um trabalho em andamento. É algo que eu estou trabalhando ainda. A relação que eu... Mas, tipo, melhorou pra caramba. Muito mesmo. A relação que eu tinha com o meu corpo era de desprezo. E eu achava que, tipo... eu aceitei minha transexualidade, eu tô conseguindo vivenciar minha transexualidade, isso é suficiente. Não era suficiente. Eu precisava resolver minha relação com o corpo. E uma das coisas que me ajudou foi entender a multiplicidade dos corpos. Existe mulher de ombro largo, existe mulher de mão grande. Ok, não tem problema. E uma das ferramentas que a minha terapeuta usou foi ela sempre falava, Renata, pega uma coisinha que você goste e foca. Depois você acha outra coisa que você goste e foca. E vá fazendo isso até você perceber que tem muitas coisas em você que você gosta. E eu comecei a focar em coisinhas que eu percebia que eu gostava. Quando eu comecei a deixar as unhas crescerem e quando eu comecei a fazer as unhas, eu percebi que eu gostava das minhas unhas. E eu comecei pelas unhas, parece besteira, mas funcionou comigo. Então, esse ainda é um processo, ainda estou trabalhando minha relação com o corpo. Até um tempo atrás eu não conseguia mostrar os ombros. Eu só andava de blusa de manga, eu só andava de casaco. Eu não conseguia mostrar os ombros, eu cismava com meus ombros. Hoje eu já consigo mostrar os ombros, então eu estou trabalhando isso. Não estou me forçando. Uma das coisas que eu aprendi, isso é comigo funcionou. É reconhecer meus limites. A parte do autoconhecimento é saber até onde eu consigo ir sem me agredir. Porque eu tenho medo de forçar a barra e perder algum avanço que eu tenha conseguido. Então, se respeite, vá aos pouquinhos e vá trabalhando isso. E todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem pontos fracos. E você reconhecer seus pontos fracos não significa aceitá-los. Às vezes você consegue aprimorá-los, às vezes você consegue fortalecê-los. Às vezes você reconhecendo, você sabe impedir que alguma coisa atinja isso aí. Então, o autoconhecimento vai ajudar, a autoaceitação vai ajudar na autoestima. Uma das coisas que mais freava a minha transição era o medo de parecer ridículo. Isso era muito forte. E eu não trabalhei
um mantra falando, você não é ridícula. Não, isso talvez não funcionasse comigo. O mantra que eu trabalhei foi, eu tenho o direito de ser ridículo se eu quiser. Isso é muito poderoso. Na hora que você consegue se desvencilhar da necessidade de aprovação alheia, e isso era uma coisa muito forte em mim, você se empodera quando você aprende a ligar o foda-se. Isso não tem nada a ver com arrogância, isso não tem nada a ver com prepotência. Quando uma pessoa tem pelo menos essa é a leitura que eu faço, quando uma pessoa tem uma autoestima boa, o relacionamento com ela é fácil, porque ela não precisa ficar se provando, ela não precisa ficar se mostrando, ela não precisa ficar diminuindo os outros para se afirmar. Então, você aprender a ligar o foda-se é mais uma coisa sua, realmente criar independência da opinião alheia. Isso funcionou comigo. E não precisa ser de um jeito agressivo. Pelo menos a minha atitude, ela não é agressiva. Eu não sou uma pessoa agressiva. Se precisar, ok, eu entro numa briga e não tem problema, mas não é a minha primeira opção. Eu tento fazer isso de um jeito natural, requisitando meu espaço, me impondo com amor. Essa é a minha atitude. Então, o resumo é, a autoaceitação passa pelo trabalho da autoestima, descobrir quais são as coisas em si que você gosta, procurá-las, reconhecer seus pontos fracos e suas limitações, aprender a criar independência da opinião alheia, da necessidade de aprovação alheia. Isso é muito empoderador, é uma coisa que dá um poder tremendo, né? E sair para a vida. Todo mundo tem direito ao seu espaço, ninguém pode tirar isso aí. Esse é o resumo da conversa de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você tem assistido, muito, muito obrigada. Se você puder sugerir um tema ou tiver alguma pergunta a fazer, eu sempre coloco meus contatos no Facebook, no Instagram. Então, manda uma pergunta, manda uma sugestão de tópico. Eu vou gostar disso. Se puder, deixa um like e compartilhe com seus queridos. Pode ser que isso ajude alguém. Novamente, obrigada e até a próxima.